Você, Guto, assim, você me falou que você realmente ficou muito sentido com a morte do Charlie, que pô, acho que foi uma das grandes, suas maiores inspirações, né? Se não a maior. Uma das maiores, né? Uma das maiores. Eu sempre gostei do conteúdo dele, né? Muita coisa que eu fiz foi baseada em coisas que ele já tinha feito, né? O próprio Change My Mind, ele tinha feito alguns. Quando eu participei do debate contra esquerdistas, eu baseei também a minha atuação na atuação dele que ele já tinha feito. Então é um cara que eu sempre cresci vendo muita coisa dele. Então a morte dele me pegou. E o que mais me pegou é que ele faz um trabalho diferente dos outros atentados, né? Tipo, atentado ao presidente da Colômbia, ela era um candidato a presidente, o próprio Shinzo Abe lá do Japão. Agora, o conteúdo dele é muito parecido com o nosso conteúdo, né? Com o meu conteúdo. Sim. Uma coisa muito, tipo, no meio da rua indo confrontar esquerdistas. É uma coisa, tipo, eu faço isso, né? Então, deu uma comparação e eu recebi muita mensagem. O pessoal que tá na live deve ter mandado mensagem. Minha DM, assim, ficou muito lotada de gente com medo, né? E eu não tinha muito o que dizer pra galera. Tipo, aí não vai acontecer. Tipo, cara, aconteceu nos Estados Unidos, que é um dos lugares mais seguros que tem. Imagina aqui no Na Brasil, Avenida né? Paulista. Cara, é importante falar uma coisa. Já aconteceu aqui com a gente, né? Isso, perfeito. O caso dos coletores da missão, que sofreram tentativa de homicídio, e outra coisa, você vê as matérias, eu peguei ontem na minha live, fui ver as matérias da época dos coletores, são nojentas, cara, são asquerosas, é no mesmo nível que a gente tava vendo ontem, dizendo, que eles fizeram um ataque ao MBL, um ataquezinho, sabe? É tipo um ataque, tipo um tweet. Não, os caras foram pra matar, e ligados a essas organizações criminosas aí, tipo Unidade Popular, PCB, todas essas merdas. Tem aquele discurso que é meio óbvio, de falar, cara, imagina se fosse, né, o contrário, cara, porque é verdade mesmo. O MBL já tava fechado, bicho. Assim. Aí, ó, a polícia prende 2 homens com... Ó, eles... Veja só. São 2 homens com faca e um soco inglês. Após um ataque aí. Mas tem muito, assim, o caso... Pelo amor de Deus. O Deus. caso da Amanda. Cara, o cabelo de rato. Cara, quando o Holiday foi do MBL, atiraram nele. Sim. Batista também. Batista. Muita coisa. Faustino. Assim, a gente tem muitos casos de violência. Um assessor da Glaze bateu no Faustino. Sim. Mas eu tô falando assim, cara, tentativas de homicídio. Sim. O caso do imbecil do Bétega. Sim, verdade. No caso do imbecil do Bétega, vamos supor que o Bétega tivesse morrido ali. A esquerda estava rindo. A esquerda estava justificando. Foi uma reguada. Foi nesse nível. Pra além do método, que eu acho que, assim, toda direita brasileira veio copiar um pouco do que o Charlie fez. Você acha que você, em específico, conseguiu entender melhor a linguagem que ele usava naquele tipo de debate? Cara, eu nunca pesquisei sobre a linguagem pra adaptar a minha linguagem à linguagem do Charlie. Eu acho que é uma questão muito geracional do estilo de debate, do que falar, do jeito de falar, de como falar pro corte ficar melhor, de não estender tanto, usar algumas palavras de ativação mais fáceis. Então, nunca teve um estudo disso. Óbvio que fica muito parecido, mas por questão ali de idade, do estilo, de ser um debate na rua que tem que ser um pouco mais rápido, as pessoas estão passando com pressa. Acho que foi mais nessa linha do que um estudo de caso mesmo. Entendi. Ó, eu lembro do debate dele, que era tipo um vídeo contra um, que ele debate aborto, questão trans. Vocês lembram desse daí? Lembro, você Eu ficou acho me que pra mim é o mostrando mais quando eu fui famoso participar lá. É Você verdade. ficou mostrando esse debate. Que eu lembro que uma mina zoa os dentinhos dele, né? Que ele tinha uns dentinhos meio assim. Aí ela fica, você é nojento, não? Porque você tem esses dentes assim. Aí ele pega e faz assim, pra cima dela. Assim, da hora. Cara, e ele era muito novo, né, velho? 31, morreu com 31. Quase a idade. E só pra você entender, a iniciativa que ele montou, o Turning Point, é uma espécie de MBL americano. Sim, eu vi muita gente comparando isso. Então, ô Renan, você que manja aí da GMBL? de MBL. A ex-colunista da Valete, a Daniela Pentissac, era Turning Point. Sim. Então, é isso que eu queria te perguntar. Qual que era a extensão ali do Turning Point? Qual que era a relevância? O foco do Turning Point, eles têm o que eles chamam de chapter, que são os capítulos, né? Que são basicamente filiais. Só que não eram, vamos dizer, regionalizados. Até deveria ter, mas eles focavam em escolas e universidades. Então você montava um chapter do Turning Point e você era treinado, discutia, você montava estudos e você ficava contrariando a esquerda dos professores, dos alunos dentro das escolas e faculdades. Eles tiveram um puta apoio, assim, eles tiveram muita grana. Ou que não é demérito, eles tiveram grana, tiveram, estão nos Estados Unidos e tal, mas o trabalho foi bem feito e eles começaram a formar vários líderes. Dizem, só que dei uma checada no Google, que o próprio, aquele que estão falando muito lá, o Nick Fuentes, acho que ele foi Turning Point, brigou com eles e saiu. E tem vários esses Turning Point, tem muita briga ali também. E o Turning Point tem uma coisa que ele apoiou o Trump todas as vezes. O Turning Point foi tão importante que na eleição de 16, ele participou de reuniões pós-eleição, assim, pra governo, linha do governo Trump. Manteve essa linha, não foi muito crítico ao Trump nunca. Ficaram próximos também da turma do Ben Shapiro, que é a turma do Daily Wire.
e os anos foram passando e o Charlie Kirk foi se tornando o maior cara deles. Então, o Turning Point é um dos grandes movimentos americanos? Talvez ele seja o maior. Ele e o Black Lives Matter, os dois movimentos políticos mais relevantes dos Estados Unidos. Fazendo uma alusão, então, é que tivesse em 2024 matado o Kim. Sim, certo, uma alusão seria como se tivessem matado o Kim, com o Kim tendo sido... Não, o Kim virou parlamentar. Sendo Bolsonaro, porque o lance é que ele sempre teve com o Trump. Imagine o tamanho do MBL se o MBL fosse uma bolsonarista. Acho que seria esse o desenho, né? Se o MBL fosse bolsonarista, ele seria uma coisa colossal. E é isso, o Turning Point é engraçado isso, porque nos Estados Unidos tem muitos influencers de política que não têm a menor pretensão de sair candidato. Eu acho que isso nem passa na cabeça dele. Isso é bem comum nos Estados Unidos. Isso é uma coisa meio, Sim. Cara, muita gente falava assim, que o futuro dessa direita tava dividido entre o Charlie Kirk e, do outro lado, a dissidência malucada do Nick Fuentes. Nick Fuentes é muito grande, muito grande. Mas você pega, por exemplo, assim, o Charlie Kirk, ele tinha um programa na TV, chegou a ter um programa na TV. Charlie Kirk Show, né? Uma coisa assim, né? Ah, é? Não sabia. Ele, inclusive, entrevistou o Paulo Figueiredo lá. Mas assim, o que eu quero dizer, o cara tinha inserção na mídia em geral, assim, de televisão, de rádio, e aí os caras, cara, eles ficam muito conhecidos. Pô, o Charlie Kirk tinha o quê? Dezenas de milhões de seguidores. Sim. Né? Então, todos esses caras que acabam se tornando grandes, eles acabam tendo uma inserção em tantas áreas que pra eles a política, ela não é um fim, né? Como é aqui pra maioria. Os caras crescem nas redes pra entrar na política e ficar lá. Não, os caras têm outros planos, né? Outros meios. Até porque a dinâmica da política, inclusive política partidária nos Estados Unidos, é completamente diferente da brasileira. É muito diferente da brasileira. O próprio sistema de eleições, né? Ele é distrital puro, você tem só 2 partidos na prática, não é tão óbvio, porque nesse sistema, políticos tradicionais de determinados condados, determinados distritos, eles acabam se mantendo lá por muito tempo. E aí você tem que procurar um distrito pra sair, ou você tem que ficar famoso o suficiente pra sair pela capital, ou concorrer direto a governador. Quando às vezes você fica muito, você pode sair pro Senado. Foi o caso do Vivek Ramaswamy, assim, vários caras, ele vou dar um... Fiquei grande. O J.D. Vance também. Vance também, Inclusive, ele fez um textão falando da importância que teve o Charlie Kirk pra ele. Ah, é? Que ele fala que foi o primeiro cara que chegou nele e falou, mano, você tem que se candidatar. Você tem que se candidatar. Não, vamos fazer a sua campanha lá, então, pra senador. Ele que apresentou as pessoas, conectou o J.D. Vance, as principais pessoas que coordenaram a campanha dele. Então, ele falou que ele, deve muito, assim, pro Charlie, que ele foi fundamental pra ele ter chegado onde chegou.